RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Beleza. Olá, pessoal. Bem-vindo. Problemas emocionais não é uma questão de escolha. Isso é uma situação que acontece com qualquer um de nós. É uma questão de acúmulo de vida, de cotidiano, de situações do dia a dia. E é um equívoco você imaginar que é uma questão de personalidade fraca também. Nada disso. Muito pelo contrário. É preciso muita coragem para enfrentar questões como depressão e como ansiedade. E esse é o assunto que a gente vai falar hoje. Bem-vindo ao Geração 50+. Muito bom dia, pessoal. Todos sejam bem-vindos, que tenham uma ótima semana, que a segunda-feira começou um pouco chuvosa aqui no Rio Grande do Sul, mas eu tenho certeza que durante a semana tudo vai se estabelecer, o clima vai ficar ótimo. Eu tenho um recadinho para dar para você de casa, que hoje às 10h30 da noite nós teremos um programa que estará fazendo a cobertura, um debate, na verdade, com todos os candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Você não pode perder. Você que ainda não definiu seu candidato, ou que você quer confirmar a sua escolha, assista às 10h30 da noite, nos canais 24 e 524 da NET, ou nas redes sociais, na RDC TV. Você vai poder acompanhar esse debate que é valioso para a sua escolha, para o seu voto. E hoje eu tenho uma honra, na verdade, um prazer imenso de estar recebendo. O nosso assunto hoje é um assunto muito bacana. Nós tivemos há 2 semanas atrás, aqui na visita nos estúdios do Geração 50+, a psiquiatra Graziela Stein, falando sobre o Setembro Amarelo. E eu acho que o nosso assunto de hoje vai trazer um reforço para o que foi conversado nesse dia, nesse episódio. Eu tenho o prazer de estar recebendo Carlos Fagundes. Carlos Fagundes é um auditor federal, uma pessoa a qual eu admiro muito, de uma cultura, conhecimento, inteligência, e eu tenho profunda admiração por ele e sou muito grato por ele ter aceito o convite de vir dividir esse assunto tão, não diria polêmico, mas um pouco delicado, que as pessoas às vezes acham que alguém passar por um momento de depressão é algo que seja depreciativo de alguma maneira. Fagundes, obrigado pela tua presença e me sinto muito honrado de te ter aqui comigo. Em primeiro lugar, um bom dia a todos os telespectadores. Para mim também é uma honra estar aqui na rede digital de comunicação, essa emissora que veio com uma nova proposta, aqui no programa do Luciano. E, em primeiro lugar, até já para dar um enfoque assim otimista, após um período de superação, eu vou contrariar o Luciano de início, que ele falou que esse dia de chuva, certo? Porque nada. Eu acho que cada dia é um dia bonito, mesmo cinzento, mesmo com chuva, a gente tem que viver cada dia como se fosse uma magia, um novo dia. E é primavera, né? Ah, perfeito. Carlos Fagundes, eu quero te fazer uma pergunta, porque um dos grandes propósitos do Geração 50+, é justamente criar essa identificação com o público em casa, as pessoas perceberem que tudo que nós trazemos, esses assuntos que nós trazemos para cá, na verdade pode acontecer com qualquer um de nós. Eu falei na introdução que problemas emocionais, na verdade, é um acúmulo de situações na nossa vida. Cada um tem as suas peculiaridades, cada um passa por momentos difíceis na sua vida. E eu queria que tu dividisse um pouco com o meu público em que momento que você percebeu que você entrou nessa questão de depressão. Como é que foi? Conta um pouquinho esse episódio pra gente. Olha, isso foi por meados de 2014, em outubro. No começo de 2014, eu já vinha sentindo alguma coisa assim. Foi um período que eu viajei muito pelo tribunal, ia fazendo trabalhos aí pelo país, e comecei a notar que eu começava a me ensimesmar. Eu estava deixando de ouvir minhas músicas, eu estava deixando de ler meus livros, que gosto muito, e a minha atividade física também, que eu jogo tênis, e estava muito concentrado no trabalho e além de alguns problemas pessoais que eu tive. E desde o início do ano de 2014 eu vinha me sentindo assim. Em outubro de 2014 eu comecei a ver que eu ficava mais ainda solitário. E aí eu conversando com uma profissional da área, ela me indicou um médico psiquiatra e eu iniciei, fiz, claro, entrevistas
né? E também com uma terapeuta. E para buscar, eu vi que não estava bem, não estava desenvolvendo o meu trabalho, eu estava me isolando e então eu achei que aquele era o momento adequado, né? Antes que alguma coisa prosperasse. E iniciei um tratamento, claro, que é a base de alopatia, que é meu medicamento, né? E também com terapia. E inicialmente o que aconteceu é que realmente eu não tive sorte da medicação que me foi dada, não era mais adequada, então não me ajudou. Então eu digo para as pessoas, a primeira medicação, tenham cuidado, né, com os profissionais, temos profissionais em todas as áreas, mas é sempre bom, não deu certo qualquer profissional, procure outro. Mas o que eu quero dizer, que a pergunta objetiva do Luciano sobre a questão de todos nós estamos sujeitos a esse tipo de episódio. Não sabemos exatamente quando isso vai acontecer e pode ser por questões realmente emocionais, pode ser também por uma questão da química do cérebro, né? E, enfim, mas de imediato a gente deve procurar ajuda. E os familiares, principalmente, eu li muito a respeito do assunto, as pessoas dizem assim: é bobagem do fulano, vamos lá, levanta, ânimo e tal. É muito fácil dizer isso, quando a gente não está vivendo essa situação. Então, não basta isso dizer para o teu familiar, para o teu filho, para o pai, enfim, olha, ânimo, o que é isso? Não é assim. A ajuda tem que ser profissional mesmo. Tu sabe, Fagundes, desculpa te interromper, mas assim, eu acho perfeito isso, porque quando nós fizemos um programa anterior com a psiquiatra abordando esse assunto da depressão, ficou muito claro que as pessoas confundem muito a questão da tristeza. Porque um momento de tristeza é uma coisa muito pontual. Estou triste porque aconteceu alguma coisa, meu time perdeu, perdi a namorada, estou me separando. São contingências que acontecem na vida e a gente acaba tendo uma resposta emocional para isso. Só que a depressão, diferente da tristeza, é essa tristeza prolongada. Você fica muito mais tempo, você falou com muita propriedade, começou a sentir desânimo, começou a falta de estímulo. Eu acredito que a pessoa começa a não ter tanta vontade de praticar os esportes, ouvir a tua música, trabalhar, entende? E o fato de tu ter percebido isso e procurar um profissional, eu acho fantástico e é o que a gente quer aconselhar as pessoas em casa a fazer. Mas eu quero te explorar um pouquinho justamente nisso, Carlos Fagundes. Com relação ao momento que você achou que estava entrando numa espiral descendente, até o momento que você procurou ajuda. Que espaço de tempo você acha que percorreu aí? Olha, menos de um mês. Menos de um mês? Foi. Fosse profunda, fosse extremamente ágil, então. Porque eu estava já sentindo uma certa dificuldade no trabalho. Eu sempre fui muito focado no trabalho, quase considerado um workaholic. Então, essas coisas assim também influenciaram bastante. Então, chegou aquele momento, não vou deixar passar. Perfeito. Não é? E fui muito aberto com todo mundo. Hoje, as pessoas têm certo receio de falar, olha, eu acho que eu estou... Não, eu falei para todo mundo, olha, eu não estou me sentindo bem. Né? E fui realmente, assim, as pessoas me davam, não, olha, eu acho que tem que realmente tomar uma medida, e foi o que eu fiz, né? E realmente foi muito bom. É que essa é a coragem que nós queremos, a intenção da tua vinda aqui é justamente que eu acho que essa maneira que você lidou com o problema, na verdade, muitas pessoas têm dificuldade nisso. Porque à medida que você começa a se entristecer ou ficar muito em casa, muito enclausurado, a ideia é, eu não quero contar isso para ninguém, eu quero me preservar, eu não quero. E quando eu pensei em ti, Carlos, assim, eu quero te dizer que, poxa vida, se eu tenho uma pessoa com a função que tu tem, o Carlos Fagundes, durante muitos anos, tu pode me dizer o período? O Carlos Fagundes, ele foi secretário estadual do Tribunal de Contas da União. Então, assim, o mais alto cargo federal do Tribunal de Contas dentro do Estado, ou seja, tremenda responsabilidade, que demanda muito estudo, muita técnica sempre implementada, com pessoas de alto nível ali, e aconteceu isso com você. Então é isso que eu acho bacana, entendeu? Essa ideia de dividir com as pessoas, porque todo mundo pensa, tem aquela ilusão que é equivocada de que a depressão acontece só com pessoas de baixo nível intelectual, de baixa condição financeira, e não é verdade. A gente tem casos, episódios aí que a gente acompanha nas mídias, inclusive globais, internacionais, de atores, de atrizes, de pessoas de alto nível que entram em depressão. Então, a partir do momento, agora eu quero retomar a pergunta que eu te fiz antes.
E o período de tratamento, Fagundes? O que você acha, assim, do momento que você resolveu procurar ajuda, quando é que tu começou a perceber que isso começou a trazer um resultado para você? Mais ou menos começou o tratamento em outubro de 2014 e pela metade de 2015, porque foi pelo médico que começou a me tratar, ele propôs que eu me afastasse durante 180 dias para fazer o tratamento tranquilo, para eu não conviver num ambiente de trabalho com meus colegas. Eu achei não. Eu pensei o seguinte: eu conheço a minha situação e eu tenho que continuar a fazer as coisas que eu fazia antes de me sentir assim, porque senão eu vou me entregar. E aceitei 30 dias de licença. Então, no período também acumulei férias e voltei a trabalhar. E na minha diretoria, o diretor foi muito assim, ficou do meu lado e passou processos para eu revisar e continuar trabalhando normal, né? E eu continuei trabalhando. Perfeito. E convivendo com meus colegas, mesmo eles sabendo que eu estava sem todo aquele potencial. E à medida também que eu fazia medicação, eu comecei a ler muito a respeito. Eu leio muito, tudo que é tipo de assunto. Tá? Então, eu começando um livro que se chama Trauma e Superação, do Dr. Júlio Pérez, um psicólogo especialista em neurociência e comportamento, e fabuloso, eu comecei a ver que para que eu superasse isso, e o livro é muito instigador, trauma e superação. Passasse por um trauma, supera isso. Então, eu comecei a fazer coisas tipo caminhada, não conseguia ainda escutar música, não lia ainda meus livros, como diz aquela música, né? Meus livros, meus discos. E nada mais. E nada mais. Né? E durante 2015 eu comecei a ver que eu comecei a evoluir, assim, no trabalho, na convivência, procurei a convivência dos meus companheiros de tênis do clube. Né? O pessoal do tênis sabia também que eu estava nessa situação. E é uma coisa, assim, incrível que a depressão faz com a gente. Eu, em determinado momento, assim, vamos dizer, até quase um ano desse período, eu notei que eu havia desaprendido de sorrir. Eu pensava, mas eu sempre fui uma pessoa entusiasmada com a vida, eu amo cada dia, né? E aí, comecei a fazer essas coisas. E aí, vamos dizer assim, há um ano de tratamento alopático, e terapia, e trabalhando, um dia eu coloquei um DVD. Não, para aí, a música me faz bem. E por que pareça, eu até gosto do Roberto Carlos, eu falei até, mas sei que muita gente gosta, né? E eu coloquei um DVD do Roberto Carlos, um show no Ibirapuera, e pensei assim: eu não vou conseguir assistir esse DVD. E entrou a primeira música, até por sinal emoções e tal. Não, mas eu vou ouvir a segunda. E eu vi aquela tarde de sábado todo o DVD. Nesse sábado ou no domingo à noite, eu fui ao cinema. Fagundes, deixa eu te dizer uma coisa. Eu quero dizer pro pessoal de casa a importância da música na tua vida. Só que esse é o episódio que a gente vai contar depois do intervalo comercial. Fique por aí, a gente já volta com essa história. Um abraço. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta do nosso intervalo comercial. Hoje eu estou recebendo aqui Carlos Fagundes, um auditor federal e querido amigo, uma pessoa que está dividindo com vocês uma experiência de vida dele que eu acho muito valiosa para as pessoas que estão em casa perceberem que essa questão da depressão é algo que pode acometer a qualquer um de nós. Reforçando como a gente fez a abertura do programa, problemas emocionais, na verdade, é o acúmulo de situações, de vivências que acontecem na vida de cada um. A gente não está abordando aqui, a gente não está dando um enfoque na doença em si. Na verdade, o nosso enfoque está na superação, porque essa é a linha de trabalho do Geração 50+. É mostrar para você o que você pode fazer, como você deve seguir ou procurar ajuda para poder sair do seu estado emocional que se encontra. Fagundes,
Eu quero retomar o que a gente concluiu no primeiro bloco. Você estava falando sobre a música. Só que antes de falar da música, a música é muito importante na vida do Fagundes, vocês já vão saber o porquê. Mas você fez alguns comentários que para mim tocaram profundamente. Eu, dos meus processos, eu não trabalho com terapia, eu não concorro com o pessoal de psicologia e psiquiatria, que eu, inclusive, adoro trazê-los aqui para desmistificar um pouco essa questão de problemas emocionais. Mas eu, em função do meu trabalho como coaching, eu recebo muitas pessoas que em algum momento estão um tanto perdidas, entende? E o que eu percebo? A questão da rotina que você falou é fundamental. Você manter uma rotina de vida, de trabalho, de atividade, te ajuda em qualquer circunstância, seja o nível de gravidade da tua deficiência naquele momento, é muito importante. A outra questão é a questão do sorriso. Sorrir, gente, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu vou te dizer que o nosso corpo, ele responde, inclusive fisicamente. Se você forçar o sorriso por um tempo, eu vou dar, inclusive, um desafio para vocês. É uma técnica que eu vou ensinar, que parece bobagem, mas experimente fazer um dia. Aquele dia que você acordar um pouco frustrado, sem ânimo de ir trabalhar, e você pegar, faça isso no carro, no ônibus da lotação, as pessoas normalmente não têm muita coragem de fazer. Pega um lápis e coloca na boca. Coloca um lápis na boca e vai do trajeto de casa até o seu trabalho com um lápis na boca, porque te força um sorriso. Você vai ver que na chegada do teu trabalho, tu vai chegar com um estado de ânimo completamente diferente. Porque é uma resposta que teu cérebro está recebendo em função de simplesmente sorriso. Quer dizer, tem uma resposta positiva. Experimente que você vai ver. Com relação à música, o Fagundes usa há muito tempo, na verdade eu já conheço o Fagundes há alguns anos, o Fagundes ele tem como hobby a música. Aliás, um excepcional cantor, ele interpreta muito bem músicas internacionais, é um cara que fala vários idiomas, então canta em francês, canta em italiano, canta em inglês. E eu já tive, inclusive, a oportunidade de assisti-lo se apresentando. Então, agora, Fagundes, eu quero explorar isso. Eu quero que as pessoas identifiquem, porque cada um tem o seu hobby. Todo mundo tem alguma coisa que dá muito prazer de fazer. Entende? Seja pintura, seja artesanato, seja sair para fazer um esporte. Mas eu quero que você entenda o seguinte, algo prazeroso. E eu sei que para ti isso é prazeroso. Conta pra gente, divide com a gente qual é a importância da música na tua vida. Muito bem. Antes, se for ser breve, eu vou fazer um pequeno relato antes de chegar na música. Já no final de 2015, eu minhas atividades no terminal estavam normalizadas e eu já começava a ouvir música e tal. E comecei a jogar tênis novamente. Participei de uma run night em Capão da Canoa, uma corrida que eu ia fazer 3 quilômetros. Me enganei na marcação e fiz 5. Concluiu? Concluí. Que bom. E aí, à noite na areia, né? E muito interessante, ali em janeiro comecei a correr na praia e tal, e ouvindo, e o meu violão estava parado, comecei também a tocar violão e tal. E, enfim, agora quando me perguntar essa questão do hobby, é muito importante quando a pessoa estiver nessa coisa de se sentir mal e tal, tentar fazer alguma coisa, conviver com seus amigos e tentar fazer alguma coisa que goste, um hobby, um talento, uma coisa assim. E eu, certa noite, fui num pub de um amigo meu e ele me chamou para cantar, né? E em seguida ele disse, olha, a gente tem que montar um show aqui. E aconteceu em junho de 2016, eu já estava participando de um show com outro amigo, que é um grande cantor, né? E, enfim, em outubro daquele ano, e a partir daí eu comecei a desenvolver a música novamente, que faz 15 anos que eu toco música excepcional, que era da orquestra do Norberto Baldalf. Mas, objetivamente, o que acontece? Há pouco tempo, eu leio muito sobre livros especializados em comportamento, em psicologia, e li sobre a importância da música na recuperação do que a gente chama de, por favor, me perdoem os psiquiatras, psicólogos, se eu falar alguns termos aqui que competem a vocês, que é a questão de neurônios, sinapses. Há um fortalecimento dos neurônios. A música ajuda a recuperar a saúde dos neurônios. Então, ele fortalece a questão do acontecimento de sinapses,
que é exatamente isso que faz parte do nosso raciocínio, né? Nesses trilhões de neurônios que nós temos no cérebro. Então, a música é importantíssima. Se tu pintas, se tu faz escultura, se faz música, procura ouvir música. Faz poesia, gosta de ler, vai ler. Procura saber, procura te aprofundar sobre coisas, assuntos sobre depressão. Sempre tem uma dica, até na alimentação. Eu descobri, por exemplo, que abacate é maravilhoso para uma questão de depressão. Até nessa parte de alimentação também, eu pesquisei alimentação, pesquisei exercícios, né? Por fim, e é claro que o acompanhamento também médico é super importante, não podemos dizer assim, olha, fiquem independentes de uma orientação médica em absoluto, eu não estou dizendo isso, não quero ser mal interpretado. Até hoje eu tenho um acompanhamento assim, muito espaçado, eu tenho acompanhamento médico de orientação, né? Mas é bastante espaçado, né? Então, por favor, não quero que entendam isso como uma coisa empírica que eu fiz, não. Eu tive um suporte médico também. É que esse é um diferencial, é uma particularidade tua, né, Carlos? Eu acredito que você procura essa informação porque é da tua personalidade. E eu acho que cada pessoa em casa deve procurar por isso. Qual a melhor maneira que eu posso enfrentar a minha doença? De que maneira eu posso fazer para buscar entre amigos, entre um hobby que eu tenho, entre a minha atividade profissional. Tente evitar. É muito difícil, pessoal. Ninguém está dizendo que é fácil. É muito difícil. Mas tente fazer isso, porque, sem dúvida, o retorno vai ser um pouco mais rápido. Fagundes, eu quero te dizer que te ter aqui comigo foi um prazer imenso. Foi uma tremenda honra. Eu tenho certeza que as pessoas que nos assistiram em casa gostaram muito dessa tua história de vida. E eu queria te pedir para te deixar um recado para as pessoas. Em função desse momento de vida que tu passou e que hoje está superado. Uma pessoa que canta, se apresenta, hoje dá shows pela cidade e um profissional extremamente bem-sucedido. Teu recado, por favor, Fagundes. Geração 50+. Meu amigo Luciano Alves. Tive essa honra enorme de estar aqui hoje pela manhã. Uma mensagem que eu gostaria de deixar é o seguinte: há pouco tempo, e eu tenho na minha memória sempre aquele poema do Borges, que dizem que não é dele, o cronista argentino, se não me engano, que se eu pudesse, eu viveria mais, enfim. Hoje é um dia de chuva, então, tem coisas que nós não podemos esquecer. Se eu pudesse, hoje é primavera, eu tiraria os sapatos e andaria de pés descalços pela chuva. Eu tomaria mais sorvete, eu brincaria mais com as crianças, eu procuraria sorrir mais, enfim. Então, já que é 50+, eu fiz 71 anos esse ano. Façam projetos. Imaginem que a vida, vivam, não como se fosse o último dia, como se vocês fossem viver para sempre, como disse o personagem Zorba, do romance do Nikos Kazantzakis. E ponham objetivos, a partir dos 70, a partir dos 50, aprenda a tocar piano, aprenda a cantar. Põe o objetivo a partir daquele momento que você sabe que tem muita vida pela frente. Exatamente. Fagundes, desculpa te interromper. Não, eu sei que o nosso período, assim, ó, a gente ficaria 1 hora conversando sobre isso. Claro. E, infelizmente, nosso tempo está esgotando. E grato, muito obrigado por ter aqui comigo. Pessoal de casa, não esqueça, hoje às 10h30 da noite tem o debate dos candidatos ao governo do estado. Não deixe de acompanhar, que é super importante, que a eleição está logo aí. Eu quero agradecer pela sua audiência, agradecer pela participação de todos vocês. Continue nos acompanhando, que semana que vem tem mais histórias legais para você. Um forte abraço e uma ótima semana a todos. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.